salto de qualidade gigantesco. Um trabalho de fôlego, né, de mais de 5 anos de elaboração, e agora estão ocorrendo as audiências públicas para a exposição desse plano diretor, ouvindo críticas e sugestões. Então, o plano diretor ele é fundamental, porque com o plano diretor nós passamos a ter a real dimensão da necessidade desse recurso hídrico e também da potencialidade do recurso hídrico existente na macrometrópole. E fazendo o cruzamento da necessidade com o nosso potencial, nós estamos nesse momento projetando também os investimentos necessários para garantir o abastecimento de água para os próximos 30 anos na macrometrópole paulista. Logo, a atividade econômica ela necessita de água. E as projeções indicam que para 2035 nós teremos uma grande área central no eixo da Baixada aqui do Planalto de São Paulo até a região da cidade de Piracicaba, justamente nos eixos aqui, a Anhanguera Bandeirantes e um pouco da Castelo Branco, que nós teremos uma área deficitária de água. A boa notícia é que temos água para suprir, mas o plano concluiu que não há mais cabimento de imaginar algumas localidades buscando atender sua demanda de água de forma localizada. Nós precisaremos cada vez mais de sistemas integrados em recursos hídricos. O sistema Cantareira é um exemplo disso. Ele já é um sistema de gestão compartilhada e de uso compartilhado. O sistema Cantareira serve ao mesmo tempo as bacias PCJ e a região do Alto Tietê. Como aqui tem muito mais gente, vem mais água para cá. Mas outros sistemas terão que ser executados assim. A própria região do PCJ, o plano da macrometrópole propõe um sistema adutor regional, não mais captações isoladas. Então, a macrometrópole, da mesma maneira que já há uma interdependência econômica entre as regiões, seja do ponto de vista do sistema de transporte, seja do ponto de vista do sistema educacional, de saúde, etc., nós também teremos que buscar uma integração maior na questão da água. A macrometrópole congrega, acho que 80% da capacidade do estado de São Paulo. Então, se concentra toda a questão de água, principalmente, que é o que nós estamos falando, e que nós precisamos efetivamente estudar e efetivamente dar uma direção para que não haja essa escassez, para que não haja amanhã uma questão de racionamento de água ou qualquer outro tipo de coisa. Então, todos os estudos que estão sendo efetuados, tanto com o conflito da Cantareira como a introdução do São Lourenço, ou outras questões que possam vir a ajudar a manter a quantidade e a qualidade de água serão discutidos e serão analisados e fatalmente serão de serventia para o futuro. Não basta nós elaborarmos um plano diretor que prevê os recursos hídricos se nós não colocarmos nesse próprio plano diretor as ações de educação ambiental e de uso racional dos recursos hídricos. Como eu disse, o recurso é finito. Então, nós podemos buscar água de tudo que lençol freático, né? Mas se nós não tivermos também, acharmos a potencialidade e também um trabalho consistente de educação ambiental, de comunicação com a população nessa macrometrópole, né, nós vamos ter um plano diretor pela metade. E aí eu quero chamar a atenção para a importância da participação do poder público, municipal, estadual e federal. Não existe a menor condição de fazermos esse plano diretor de recursos hídricos sair do papel sem a participação através de um pacto federativo. Por isso que nós defendemos no Comitê do Alto Tietê uma pactuação muito intensa dos municípios, do Estado de São Paulo e do governo federal na implementação desse plano diretor, até porque
é um recurso substancial, que sem a participação das 3 esferas, nós levaremos muito mais tempo para implementá-lo. O principal papel do comitê é desmistificar, né, que a criação, por exemplo, das APAs, isso causa atraso econômico, né? Você pega, por exemplo, tanto as APAs como as APRMs, são áreas onde você identifica riqueza hídrica e você, através de um plano de manejo, você qualifica as atividades econômicas pertinentes àquela área. Então, não existe incompatibilidade entre uma APA e desenvolvimento econômico, por exemplo, né? Então, historicamente, sempre se jogou isso, né? De um lado, alguns setores querendo passar uma imagem que as APAs representam o atraso e outros setores dizendo que a atividade econômica provoca um dano ambiental irrecuperável, né? Então, primeiro, esclarecer, né? Nós, através do nosso plano de ação, nós passaremos em todas as regiões, nas 5 subbacias, fazendo o debate com a sociedade civil, poder público municipal e setor produtivo, né, chamando a atenção desta temática, né, mostrando as áreas já existentes, o que se avançou de experiências nas áreas já existentes, levantando e mostrando as demandas de novas APRMs e APAs, né, mostrando os casos de sucesso e também colocando os desafios, aonde não deu certo, por que não deu certo, tá certo? Então, o nosso principal papel é chamar a atenção para essa temática, que é possível e é necessário demarcar as APAs e as APRMs, fazer o plano de manejo correto, botando na mesma mesa setor produtivo, movimento ambientalista e população, né? Porque aí você tem, né, a junção dos segmentos envolvidos, é legítimo, né, é legítima a participação e interesse de cada segmento, mas nós queremos principalmente desmistificar. Não existe incompatibilidade entre APRMs e APAs e desenvolvimento econômico. O maior desafio, eu acho, dessas leis das áreas de proteção e recuperação de mananciais não é fazer a lei propriamente dita. Embora toda lei ela seja um processo complexo, como essas leis, que são leis, um misto de urbanismo, porque ela estabelece restrições de ocupação com metas de qualidade de água. Então, é um misto de recursos hídricos e urbanismo, recuperação de áreas urbanas e tal. Então, é um processo complexo, técnico, mas mais difícil é implementá-las, porque o Estado não faz isso sozinho, ele depende do município, e então é fundamental uma boa articulação do Estado com os municípios para o processo de fiscalização, porque nós tivemos em 76 uma ótima lei de proteção de mananciais. Ela era tão boa que não pegou, porque ela restringiu tanto que era mais fácil desobedecê-la. Então virou um bom negócio desobedecê-la, inclusive nós temos aí ocupações de milhões de pessoas, talvez, em áreas periféricas, junto aos mananciais, em áreas que são de proteção de manancial. Então, a boa lei é aquela que é factível. E esse é o desafio dessas leis de proteção de mananciais, é que ela pegue. Eu acredito que as APAs, APRMs, elas têm uma legislação já específica. O comitê pode ajudar a aprimorá-las em alguns sentidos. Só que o problema não é lei, a gente sabe que nesse país o problema não é lei, é cumprir a lei.
E infelizmente a gente vê que não só no setor de água, como em outros setores, hoje a gente está falhando por questão de cumprir a lei, de fiscalização, de a gente poder ter efetivamente... não adianta a gente colocar uma APA, não adianta a gente colocar uma PRN, né, que eu acho que a legislação hoje é moderna, ela contempla muita coisa já há muito tempo. Só que hoje não tem fiscalização e é mais fácil efetivamente a gente burlá-la. Então eu acredito que a questão que o comitê possa ajudar é efetivamente tentar fiscalizar, ajudar a fiscalizar e cobrar o poder público para que possa fazer essa fiscalização. A mensagem que eu deixo para a população é que que as pessoas se engajem numa luta como essa. É fato, é real. O recurso é finito. No próprio plano diretor da macrometrópole, na questão dos recursos hídricos, tem um dado muito importante. Na década de 50, nós tivemos uma grande estiagem, uma grande seca na região metropolitana de São Paulo. Se aquela mesma estiagem ocorrer hoje, você compromete 50% da produção do estado de São Paulo. E isso não tem crise internacional que se compare. O impacto é muito grande na geração de emprego, no acesso à mercadoria e na qualidade de vida da população. Então eu peço que as pessoas se engajem nessa luta de preservação dos recursos hídricos, porque isso é a garantia de uma qualidade de vida da atual geração e das próximas gerações. Eu acredito que a maior e melhor mensagem é o exemplo. Então, quando nós temos projetos bem-sucedidos e quando nós, seja o Estado, seja a iniciativa privada, nós precisamos estar associando a tudo aquilo que tem uma relação com a água, nós temos que ter uma comunicação eficaz nesse processo, porque a sociedade, verificando exemplos práticos, isso é muito mais forte do que simplesmente uma mensagem de crença, uma mensagem vamos dizer, de valor meramente filosófico, pelos valores que que você temos, né? Então é mais fácil convencer alguém por um exemplo do que por simplesmente uma propaganda, né? A propaganda procura às vezes, né, isso não é o meu ramo, acho que é o de vocês, mas a propaganda ela tem que atingir os valores das pessoas e usa as imagens. Então, eu acho que na água nós vamos ter que ter também o talento de fazer isso. E eu acredito que o Comitê da Bacia e todos os órgãos que tem lá, todas as entidades que atuam, têm que dar o exemplo. E nós temos que fazer que o comitê seja uma boa referência. Então esse é um desafio nosso, uma boa referência no sentido não só de planejar, não só de discutir, mas de encaminhar soluções que possam se constituir em bons exemplos. Eu diria, para a população em geral, além desses trabalhos que têm que ser executados, mesmo a gente tendo essa quantidade muito grande de água, até subterrânea, é que a água é primordial para a vida. Então, volto a falar na questão lá do Oriente Médio. Lá se discute muito petróleo, hoje nós também estamos aí com pré-sal. Então, hoje, eu acredito, já e nós que trabalhamos nessa área, que desde o final do século passado, né, que se houver um conflito mundial, vai ser por água. Né? Muita gente fala que é por petróleo, mas vai ser por água. E é muito importante, porque a gente não pode efetivamente viver sem água. E falaria também o seguinte, que a NASA descobriu efetivamente uma maneira de substituir a água, porque tudo vai se modernizando. E a NASA descobriu um comprimidinho que você coloca na sua boca e toma de 3 em 3 horas, mas com um copo d'água.